Bom, gente, mais uma vez, bom dia, e agora eu aproveito para cumprimentar também alguns parceiros que estiveram conosco durante todo esse tempo, algumas autoridades, a Assembleia Legislativa, que é a nossa grande parceira, em nome do Coronel Davi do Caravina, o prefeito de Brasilândia, também Antônio, que acompanhou esse périplo, essa luta pela essa fábrica de fertilizantes desde 2009, 2010, portanto, lá se vão 15 anos. Número bonito, né? Está na hora de encerrar essa capítulo. Novela, né? Debutar. Né? Está na hora de debutar, né? Mas, enfim, eu quero só lembrar a vocês, né? Nós estamos falando da maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina, o que há de mais moderno. Uma área que foi doada, eu ainda prefeita, de mais ou menos 200 hectares, já com espaço para misturadoras e outras pequenas fábricas necessárias de apoio à fábrica principal. Ela foi interrompida por N razões que vocês já conhecem. E agora, de um tempo para cá, desde que o presidente Lula assumiu, eu estive conversando com o presidente Lula, e o presidente Lula deixou muito claro que, obviamente, a Petrobras é uma estatal, uma sociedade de economia mista, tem acionistas privados, tem autonomia, mas que, se dependesse dele, do governo federal e da União como maior acionista, o Brasil sairia desse gargalo de sermos um país que já chegamos a produzir quase 50% dos fertilizantes que precisávamos para comigo já, eu não consegui entregar 16%. Então, que se dependesse dele, presidente Lula, ele iria apoiar um novo investimento da Petrobras em fertilizantes no Brasil. Claro que o presidente Lula nunca pôde externar isso publicamente, porque respeita a autonomia dos acionistas minoritários da Petrobras, mas desde o primeiro momento, junto com o governador Eduardo Rigel, nós fomos a Petrobras. Quero dizer que tudo que saiu recentemente na mídia não é verdade, no que se refere ao apoio do presidente Jean Paul enquanto presidente, e ele fala só enquanto presidente, não em nome dos demais acionistas, no que se refere a esse planejamento estratégico de produzir fertilizantes no Brasil, para que isso possa impactar positivamente as nossas lavouras, diminuir o custo da produção do agronegócio, colocar comida mais barata na mesa do povo brasileiro. Desde o primeiro momento, ele foi no nosso gabinete, nós tivemos na Petrobras mais de uma vez, ele falou: Simone, aqui é uma estatal, uma sociedade de economia mista, precisamos tratar com responsabilidade, se depender de nós, vai fazer parte do plano de investimentos da Petrobras, mas há toda uma burocracia a ser feita. Por isso, em que em nenhum momento, isso vocês estão testemunhas, eu vim aqui anunciar absolutamente nada. Então, sem mais delongas, eu quero dizer que nós estamos ao lado aqui de um grande amigo, que foi meu colega no Senado Federal, nós trabalhamos juntos, defendendo os interesses estratégicos de soberania nacional do Brasil. Quando falamos de soberania nacional, nós estamos falando de Petrobras, nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de gás, nós estamos falando de fertilizantes. Depois, na Petrobras, sempre teve as portas abertas para Mato Grosso do Sul. Então, Jean Paul, é uma alegria, agora como ministra, que fui sua colega, te receber no meu estado, te receber na minha cidade, e te receber para falarmos daquele que é um sonho, como disse o governador Eduardo Rigel, não só de Três Lagoas, mas do Brasil, do Mato Grosso do Sul, e uma necessidade prioritária para o desenvolvimento do Brasil. Então, sem mais delongas, palavra aqui ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Obrigado, não enrolei a língua, colega, amiga, companheira agora de governo. Pessoal, nós estamos aqui cumprindo uma missão que legitimamente foi passada pelo povo brasileiro ao atual governo e atual presidente Lula. O presidente Lula, no seu programa de governo, que nós nos juntamos no segundo turno e acabamos trabalhando juntos, colocou uma diretriz válida para um período de eleição, propostas concretas para o setor de energia, de petróleo, de gás e de seus derivados, da petroquímica, dos fertilizantes, dos lubrificantes, enfim. E nesse subcapítulo dos fertilizantes está a importância que a Petrobras tem. Vocês lembram do nome Petrofértil? A Petrobras já teve uma holding de fertilizantes nos seus idos tempos. Depois isso foi descontinuado, porque foi considerado um negócio secundário, menos importante. Depois houve uma retomada disso quando houve
questão da aprovação da planta aqui de Três Lagoas com o gás da Bolívia. O raciocínio era plenamente correto e faz todo sentido até hoje, né, governador? Um ponto central do consumo que ia crescer como cresceu de fato nos últimos 15 anos, colocar ali uma planta de fertilizantes com base do gás da Bolívia e com água abundante, que basicamente o produto é derivado disso, gás natural e água, e esses fertilizantes nitrogenados então serem distribuídos aqui para nós mesmos, maiores exportadores de proteína, maior potência agrícola do planeta de forma organizada, como é o Brasil, graças à região centro-oeste, graças também ao Mato Grosso do Sul. Esse miolo aqui é capaz de produzir, segundo a minha colega Simone, um terço dos grãos, os dois Mato Grosso, né? Um terço dos grãos brasileiros, né? Então, assim, em que concepção você pode não ter pelo menos parte dos insumos fornecidos por aqui mesmo, tendo em vista que você tem a matéria-prima próxima? Então, esse foi o raciocínio da usina Três Lagoas. Mas, por que parou, por que não parou? Enfim, as causas, como se sabe, foram completamente discrepantes desse plano. Não tem nada a ver com a lógica da planta. Portanto, quando nós chegamos à Petrobras, de posse das diretrizes de governo, e também, com outro lado, recebendo todas as encomendas, cuidados da governança, do estatuto, de tudo isso, nós dissemos, olha, temos que agora aprovar isso no plano estratégico da empresa. Foi o que fizemos em outubro do ano passado. Então, em outubro do ano passado, a gente passou a ter autorização de novo, como empresa estatal de petróleo, a tratar de fertilizantes. O fertilizante passou de novo a fazer parte do conjunto de produtos e atividades da Petrobras. E a partir lá para cá, olhando o mapa, não precisa ser muito, não tem outra lógica possível de se seguir. Você encomendam a você um plano estratégico por uma eleição, por um presidente da República eleito, que tem todo o direito de dar diretriz na sua estatal de petróleo. Olha, você vai entrar em fertilizantes de novo. Você olha o mapa e tem 3 conjuntos de ativos. Sergipe e Bahia, 2 plantas pequenas. Fomos atrás de resolver esse problema, estamos cuidando lá da questão do arrendamento da Unigel, foram plantas que foram arrendadas, estão operando e estavam na missão de demitir gente, etc. Depois você tinha uma planta colada numa refinaria sua, que não é movida a gás natural, não é alimentada por gás natural, mas por resíduos da refinaria, lá no Paraná, que é a ANSA. E em seguida tem essa, aqui de Três Lagoas, que ficou a mais ou menos 80% da finalização. Ora, você tem que olhar para isso tudo antes de sequer pensar em fazer uma planta nova em algum outro lugar, não é verdade? Porque não tem lógica você sair deixando tudo que está ali abandonado, nós vamos começar tudo do zero. Não tem sentido. Por isso nós estamos aqui hoje. Hoje é o primeiro passo da revitalização, da reaprovação da planta de nitrogenados de Três Lagoas. Esse primeiro passo é uma vistoria técnica, uma visita técnica das partes interessadas, por isso a presença do governador do estado, por isso a presença da senadora histórica e hoje ministra do Planejamento, que é daqui, que foi prefeita dessa cidade e que deu nascimento a isso com a doação do terreno. E nós da Petrobras, aqui César Felício e Wagner e César Cunha, que são os gerentes responsáveis pela área de fertilizante, essa área renovada da Petrobras. E eles estão muito animados, porque essa é uma área que sim vai dar certo. Vai dar certo. Não é tem que dar certo, vai dar certo. Nós vamos fazer que dê certo. O nosso gás é mais... Obrigado. O nosso gás é mais caro que o gás do americano a $3, ou o gás do Catar, ou o gás do Irã. Ok, mas nós estamos aqui. A quilômetros de distância, você que está estudando as rotas do mundo todo aí, e fala agora com uma proficiência enorme sobre os quilômetros e os percursos que navios, caminhões, trens têm que fazer para chegar ou sair daqui, escoar a produção, trazer insumos. Essa é a lógica da planta de Três Lagoas. Mesmo que o gás seja, de fato, mais caro, talvez menos abundante do que as reservas infinitas do Catar, nós temos que fazer dar certo aqui, porque há gás e há consumo. O consumo é aqui. Então tem uma lógica de cortar custos de logística.
Se por um lado você tem um gás um pouco mais caro, você está em cima do consumidor. Então, nós vamos trabalhar. O que vai acontecer agora? Nós estamos fazendo a visita técnica, a vistoria técnica, para ver de fato, porque ninguém gosta de administrar uma coisa que não conhece, provavelmente o governador é assim, Simone eu sei que é. Eu quero ver como está a planta, os nossos gerentes estão aqui, vamos explicar. Aparentemente ela foi super bem cuidada, a empresa e os profissionais da Petrobras, que ficaram a cargo da hibernação da planta, fizeram um serviço excelente, portanto ela está super bem cuidada, a gente vai ver isso lá. E a partir daí, ou em paralelo a isso, enquanto nós estamos aqui, já está em curso a avaliação técnica, econômica, ambiental do projeto. Como se ele estivesse começando do zero, só que aproveitando todo o processo que já existiu. Então, uma vez definida essa viabilidade econômica, não é só um sim ou não, é quanto é viável, o que falta para ser mais viável ou menos viável, para a gente poder ajudar o projeto ao longo da vida dele. Nós, então, poderemos anunciar a retomada das obras, a contratação de edital, a vinda de um parceiro, um sócio. A gente ainda está definindo tudo isso. Tem prazo? Não tem prazo ainda. Claro que nós trabalhamos com o cronograma 25 e 26 para essa questão de reinaugurar ou reoperar a planta desejavelmente, mas isso ainda depende desse processo todo aí, da obra mesmo, da própria obra. Mas essa é basicamente a razão da nossa visita hoje aqui. Não é um anúncio de inauguração, não é um anúncio de pedra fundamental, é a retomada do processo de revitalização, de reaprovação do projeto da UFN3. É isso. Obrigado. Muito bem. Só rapidamente, agradecendo mais uma vez aqui o presidente Jean Paul e a ministra Simone, é importante que se diga e somar a tudo que já foi falado, não vou ser repetitivo, que a gente está em vias, presidente, de garantir também a essa unidade produtiva, aí com a participação direta do governo federal, o ministro tem participado disso com o ministro Renan, da construção de uma ferrovia de Três Lagoas, Aparecida do Taboado, que sobre para o Mato Grosso, na norte, e desce para Santos pela Malha Paulista, e integrando até Campo Grande, que acessa os principais mercados produtivos. Então a ferrovia também é complementar às mais de 3.600 toneladas dia de produção de areia e 2.200 toneladas de amônia prevista. Então um grande ganho de diferencial competitivo para a operação dessa fábrica aqui. Só complementando uma informação importante. Obrigado pela presença. Vai retomar a planta ou ela vai repassar para outra empresa? Já existe uma negociação com a Sinopec, uma chinesa, para que a Sinopec retome esta obra. O que a gente quer saber é isso: se a Petrobras ela vai retomar, se ela vai fazer parcerias e depois de pronta, a Petrobras vai administrar essa fábrica ou vai repassar para terceiras, para outras empresas, ou vai colocar a planta? A Petrobras vai retomar e já está retomando. Nós estamos aqui para fazer isso. A planta é da Petrobras. Ela não vai negociar com a chinesa. Parte do processo da análise de viabilidade econômica e da formatação de como vão ser todos os projetos de fertilizantes é a análise de parcerias. Não necessariamente com a Sinopec. Nós temos 7. Hoje, eu estava mostrando para a Simone hoje, para não dizer que é só a conversa do Simone, não. Mostrei para ela e-mails, memorandos de entendimento já assinados, com 7 grupos diferentes. Da Suíça à Arábia Saudita, passando por Índia e China. Então, claro, esses assuntos são mais confidenciais, estão ainda em andamento. Mas nós temos desde empresas que podem e querem fazer a parte do investimento de finalização dessa obra em troca de equity, ou seja, de participação no projeto final, até aqueles que querem se juntar com a gente e ficar operando juntos essa planta ou outras plantas. Nós estávamos agora discutindo com a Yara, que é uma empresa da Noruega também, numa outra planta nossa. E há a intenção, provavelmente, de formatar uma holding de fertilizantes da Petrobras, uma nova Petrofértil. Então essa nova Petrofértil ficaria com todas as participações que nós temos nessas plantas e eventualmente em novas plantas,
E cada planta dessa pode ter um sócio diferente. Essa pode ser uma estratégia válida. Por que é que sócio é importante? Além das características usuais de diluir risco, diminuir a exposição financeira, trocas técnicas tecnológicas, aprendizados, etc. e tal, tem um assunto mais interessante, quarta razão, que é importante, que agora se soma a essas três, que é validar as nossas decisões. Porque o processo político, naturalmente, contesta essa nossa decisão e a própria disposição do governo Lula de fazer investimentos em fertilizantes através da Petrobras. Quando nós trazemos um sócio, ele diz, não, Três Lagoas, com o governo lá, com Simone apoiando, com o governo do Estado, com toda a configuração, é um bom negócio, vou com você. Concorda que ajuda muito a receptividade do processo da discussão? Então, diminui muito essa impedância da contestação sem sentido, daquela, tá fazendo porque isso matou, porque é o que ele falou. Não é isso. Todas as avaliações da Petrobras, todos os projetos que nós estamos entrando, especialmente os novos, eólicas offshore, que a gente não vai começar enquanto não tiver uma lei, mas uma hora vai bater lá, projetos de renováveis em geral, fertilizantes, petroquímica, todos a gente tem a tendência de buscar pelo menos uma parceria tecnológica com alguém ou, idealmente, uma sociedade, mesmo que minoritária, com uma empresa com grife naquele segmento. Porque aí você diz, olha, passou pelo meu crivo Petrobras, mas passou também o fulano de tal e Beltrano, que são reconhecidos operadores desses segmentos. Então não há a menor dúvida que isso é viável e que vai ser bem operado. Só antes de passar para a próxima pergunta, em virtude da hora, eu vou abrir mais 3 perguntas, que aí a gente todos têm compromisso fora dos senadores, então vai ser aqui o colega aqui e aqui você encerra, tá? Bom dia, Ricardo Egito, diretor de Perspectivas. Minha pergunta para o presidente, parabéns pela iniciativa que você está aqui o presidente de 10 anos preparado e o graças a Deus, quem sabe, dessa vez a novela chega aos capítulos finais. Vamos lá. Para que seja operacionalizada o funcionamento da UEP-3, é preciso carro boliviano. Né? E pelos últimos acontecimentos, parece que não está inserido ainda o Estado tem uma parceria com o governo boliviano. Como é que está essa situação? Não, olha, nós temos, não é parceria, nós temos acesso a reservas bolivianas diretamente de Petrobras. Nós temos blocos e campos produtores de gás na Bolívia. O que há genericamente, não é nesse caso desse projeto especificamente, nem caso relativo à Petrobras, é que o país Bolívia, em geral, teve uma reserva declinante, mas não em função fisicamente de não haver mais gás, mas de ter havido uma desaceleração dos investimentos exploratórios, aqueles que buscam novas reservas de gás para repor aquelas que a gente vai usando. Então é como se a gente estivesse vivendo das reservas que foram encontradas 20 anos, 30 anos atrás. Mais recentemente, a reposição de reservas economicamente viáveis da Bolívia foi muito menos acelerada do que antes. Isso devido a termos fiscais, a questão política, a questão questão que diz respeito a eles, diz respeito a nós. O que nós estamos fazendo? Nós estamos procurando, o senhor tem me ajudado muito nisso, a gente tem combinado a gente já teve até reuniões com o governo boliviano juntos, lá em Belém, com o presidente, com o ministro, com o presidente da estatal de lá, com toda a tríade, né, que trata disso. Depois no Rio de Janeiro, no encontro dos presidentes, também teve outra reunião dessa, onde a gente está fazendo-os ver que nós somos parceiros, nós não somos exploradores das reservas bolivianas, nós somos parceiros, e sem nós a reserva não tem valor, porque vai para onde aquele gás? Então, isso é reiterado, isso não é por mal que ninguém pensa diferente, é da política dos países. Então, para eles, às vezes, nós, dependendo de alguns movimentos, nós somos vistos como, olha, lá vem os caras aí tomar nossas reservas, mas não estão tomando as reservas, nós estamos comprando gás para usar e gerando receita para aquele país. Essa visão é perfeitamente percebida pelo presidente atual, pelo governo atual e até pela oposição que disputa o governo agora na eleição próxima.
Só que a gente tem que estar sempre lembrando isso no dia a dia e construindo parcerias para que esse escoamento realmente se dê de lá para cá. Há um backup de reservas bolivianas, que é o campo, as reservas de Vaca Muerta na Argentina. E também há um projeto internacional, intercontinental ali, de congregar ou fazer todo esse círculo de circulação do gás natural da Argentina para Bolívia, Bolívia-Brasil e daqui do sul também, através de Porto Alegre e Uruguaiana, fechar um anel, como se fosse um anel de gasodutos. Essa situação ainda não existe, mas o dia que existir vai favorecer muito esse projeto. Porque você vai ter várias formas de chegar com gás natural diferente, inclusive numa emergência, gás importado liquefeito através dos terminais GNL. Não é desejável, mas é um backup válido para qualquer negócio. Outro sim é Bolívia e Argentina, um como backup do outro, e está sim sendo encaminhado esse projeto de ter uma conexão maior entre as plantas de fertilizante em si e as reservas que estão sendo exploradas lá naquele país. Eu queria, bom dia a todos, Geisa Rodrigues, TV Morena, criada da Tofa. Queria me dirigir à ministra Simone, ao governador Eduardo Riga, para falar sobre esses investimentos, a Petrobras em especial, hoje, investimentos para cidades relativamente pequenas aqui no interior do estado, e que acabam trazendo mais gente, mais pessoas, isso parece que mais infraestrutura aqui para o nosso interior do estado. Gostaria que vocês falassem a respeito do que se desenha para o futuro aqui dessa região leste, especialmente em Mato Grosso do Sul. Obrigada pela pergunta. A fábrica de fertilizantes nitrogenados, apesar de estar vindo para uma cidade considerada de porte médio, não é uma grande cidade, ela está vindo para uma cidade que já tem expertise, já tem experiência de outros grandes e mega empreendimentos, aliás, com todo respeito à Petrobras, até maiores no que se refere ao aporte financeiro em valores e ao número de trabalhadores que serão empregados. Vamos lembrar rapidamente que a primeira fábrica de celulose, que também eu tive o privilégio de trazer enquanto estava prefeito, junto com o governador, na época era o presidente Lula também, não sei se o Lula 1 ou já o Lula 2, mas enfim, ela gerou no pico da construção 13 mil empregos diretos. Veio gente do Brasil inteiro e a maioria, inclusive, grande parte ficou. Alojamentos foram feitos. Na época a cidade não era a cidade que Três Lagoas hoje é, não tinha o número de habitação, de construção de casas populares. Então toda a parte de infraestrutura da iniciativa pública, do poder público, ela foi feita naquela época, eu como prefeita, depois a prefeita Márcia, agora o prefeito Ângelo Guerreiro. Então isso não nos preocupa, é uma questão importante a ser levantada, eu te agradeço, isso até para a gente tranquilizar a população de Três Lagoas, que o número de trabalhadores quando a fábrica for retomada, até porque vai voltar 20%, ela é bem menor do que as fábricas de celulose, e a infraestrutura da cidade está toda pronta. De outra forma, eu gostaria apenas de completar e passar a palavra para o governador. Na pergunta que a Ana fez, eu acho que é importante. Nós temos dois caminhos, o caminho mais rápido ou o caminho mais seguro. O caminho mais rápido significa nós podemos estar tropeçando no meio desse caminho e paralisando a fábrica de novo. Já aconteceu no passado. Nós estamos optando por um caminho mais seguro, que é rápido, ele não será demorado, só que ele requer, obviamente, todos os cuidados. Com isso, o que nós estamos querendo dizer? O primeiro passo foi dado, a planta já está no plano de investimento da Petrobras, ou seja, não vai sair de lá, ou seja, a gente tem que de alguma forma retomar. Segundo ponto importante, segundo passo é esse que está aqui. A vistoria que o presidente da Petrobras fez questão de fazer, ele não precisava estar aqui, bastaria os técnicos e os diretores de obra, de operações dele vir, é justamente para responder a pergunta da Ana. Nós vamos retomar 100%? Qual é a informação que ele vai levar para o Conselho Administrativo da Petrobras? Nós vamos ficar com 80% e dar 20% para alguém terminar e eles vão ficar sócios? Nós vamos virar sócios minoritários e a empresa retomar vai pagar um a mais para nós e vai ficar como sócio majoritário? Isso vai depender da vistoria. O importante é que os passos já estão sendo dados e, por fim, a parte de avaliação de investimento, de viabilidade técnica, ela já está acontecendo nesse processo. Eu acho que isso é importante colocar, porque este é mais um passo de alguns que virão. E eu acredito que até dezembro todas essas respostas já estarão respondidas para Três Lagoas e para o Brasil. Eu acho que a ministra colocou bem. E hoje o Mato Grosso do Sul ele está preparado para receber esse tipo de investimento. Olha o que está acontecendo nessa região. Com um empreendimento desse,
não afeta só diretamente o desenvolvimento de Três Lagoas, de toda uma região. Se pegar de Campo Grande para cá, passando por Ribas e Água Clara, nós estamos com o aeroporto em Água Clara sendo construído, aeroporto em Inocência sendo construído. Aqui a 320, que sai de Três Lagoas, vai bater lá na 377, perto do sítio da Arauco, que começa a terraplanagem esse ano, é uma construção que o governo do estado está fazendo de rodovia, colocando um volume importante de recursos para conectar Três Lagoas até aquela região, que é uma região que vai demandar inclusive fertilizantes. Veja como as coisas vão se complementando. O anel viário de Três Lagoas aqui, a ministra Simone, enquanto senadora, destinou recursos, 200 milhões de reais estão sendo aplicados hoje, aqui em Três Lagoas, no anel rodoviário. Que o ministro incluiu no PAC, uma das obras que nós levamos lá para o presidente, que ele está retornando ao estado de Mato Grosso do Sul. Então, as cidades e a infraestrutura da região passa por uma modificação muito vigorosa. A área para construir casas, 1.000 casas começaram a ser construídas agora em Inocência. O prefeito Guerreiro acabou de assinar aqui 120 milhões com o Banco do Brasil para pavimentar e drenagem toda a área urbana da cidade. Então veja que o volume de recursos que estão sendo aplicados, ele prepara o estado e as cidades para esse boom de crescimento que faz o estado crescer 7% ao ano. Então é um ciclo positivo que nós estamos vivendo, não só aqui, mas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Pessoal, antes de passar para a última pergunta, só dar um recado rápido. Eu já tinha avisado que não pode entrar na fábrica por causa de protocolo de segurança. Eu vou abrir para a última pergunta. Então, logo nós tenhamos o resultado da visita lá, a gente vai divulgar tanto a Petrobras vai divulgar quanto a assessoria do governo do estado. Tá? Última pergunta, Rafael. Bom dia, ministra. Bom dia, governador. Rafael Oliveira, Rádio Caçula. Ministra, essa retomada da UFM3, essa possível volta, e também na questão dos fertilizantes, isso pode ser um sinal positivo para que no futuro possa ser reduzida a dependência do Brasil de fertilizantes na agricultura? Pode não. Vai e deve, se Deus quiser. Ontem saiu um dado muito importante. O Brasil reduziu em quase 15% as famílias e as pessoas que passam fome no Brasil. Não é pouca coisa. Mas também não é pouca coisa o número de crianças que dormem com fome todos os dias no Brasil, um país que alimenta o mundo e não consegue cuidar minimamente de seus filhos. Em apenas um ano do governo do presidente Lula, nós reduzimos significativamente esse mapa da fome. Mas ele, mesmo com políticas públicas e orçamento que eu cuido, injetando em Bolsa Família, em qualificação do trabalhador para ele entrar no mercado de trabalho e ganhar melhor, isso é insuficiente se a gente não tiver comida barata na mesa das pessoas. Qualquer inflaçãozinha, vocês viram, caiu a carne significativamente, quase 30% em média, mas o preço do arroz e feijão subiu por conta do clima. Então, quanto mais fertilizantes o Brasil produzir, por mais que o fertilizante nosso seja mais caro que o fertilizante que a gente importa, mais barato ele chega na lavoura, porque o fertilizante que nós estamos produzindo está do lado das fazendas. Essa fábrica, nós acabamos de dizer, sozinha ela vai conseguir abastecer todo o Mato Grosso do Sul, Paraná e interior de São Paulo, que juntos quase que chegam a 50% da produção de commodities ou de grãos do Brasil. Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, aqui um pedaço de Goiás e Paraná. Então vocês imaginem isso não tendo frete de ferrovia, isso não tendo que trazer de navios, não tendo que trazer a milhares de quilômetros de distância. Então sim, essa fábrica é importante para Três Lagoas, para Mato Grosso do Sul, para o Brasil. Ela gera emprego, como ele perguntou, o que nós vamos fazer com os trabalhadores. Ela gera renda para o trabalhador, mas mais importante do que isso, ela beneficia os 200 e quase 5 milhões de brasileiros, porque nós teremos, na pior das hipóteses, não vou falar de queda de preço de alimento, mas a queda do preço na produção, pode significar, na pior das hipóteses, o empate do preço no supermercado daquela cesta básica que a população brasileira precisa. Simone, só para finalizar, só um pouquinho, ele vai complementar. Ela também tem a ver com segurança estratégica de fornecimento de fertilizantes. Durante o Covid, a gente percebeu que era refém da China numa série de coisas. De respirador, máscara, luva. De repente o mundo percebeu que não fabricava nem luva. Muito bem. Logo em seguida vem a guerra da Ucrânia e para os fertilizantes foi sentido imediatamente. Então, um país que tem como carro-chefe o agro
Mas o carro-chefe tem como fonte principal, insumo principal, uma coisa que tem que ser 100% importada, é um setor que tem um calcanhar de Aquiles enorme, né? Qualquer instabilidade internacional abala um setor importante da economia brasileira. Portanto, gera inflação, gera falta de alimento, gera uma série de coisas. Então, essa redução de custos dos alimentos, a que a ministra Simone se refere, ela vem do fato de produzir domesticamente, mesmo que seja um preço referenciado pelo internacional, porque isso é inevitável, mas é uma referência como a gente tem feito no combustível. É como se fosse cumprir o que o presidente Lula determinou de abrasileirar os preços dos combustíveis, abrasileirar os preços de parte dos fertilizantes brasileiros. Não quer dizer que ele não vai variar, mas ele vai variar muito menos, oscilar muito menos, nós vamos depender muito menos do importado. Só nesse caso aqui são 15% da ureia. Se nós colocarmos mais a ANSA para funcionar e mais as duas plantas que já existem em Sergipe e Bahia, que eu me referi, a gente chega em torno de 1/3 de autossuficiência, 1/3 da autossuficiência fertilizante no Brasil. Isso é importante. E aí daí para frente são outros investimentos, novos projetos, tudo isso, que podem ter a Petrobras ou não. Mas é muito importante essa autonomia. Eu acho que talvez o ponto principal aqui, já que a Ana me perguntou, é sinal que pode ter dúvida, e isso não pode ter dúvida, ninguém pode sair com essa dúvida aqui. Quando a gente fala de um possível parceiro da Petrobras, não é para fazer o que o governo passado queria, de entregar para uma empresa, para ela construir, fazer o que quiser, desmontar, levar peças e fazer misturadora. Vai estar no edital e no contrato que a sócia da Petrobras, se é que vai ter, que a gente não sabe que o Conselho vai deliberar, ela é para produzir fertilizantes nitrogenados. Então, não importa se vai vir uma russa, uma da Índia, da Arábia Saudita, da China, ou mesmo um consórcio brasileiro que fala, eu quero terminar a fábrica, desde que ela termine a fábrica. E tenha, sim, outras fábricas pequenas misturando com a Petrobras. Mas produzir, o que o presidente da Petrobras está aqui dizendo é o seguinte, aqui é mais um passo rumo ao término dessa fábrica, e mais do que isso, o que ele está anunciando é que, no governo do presidente Lula, esta fábrica, ao ser terminada, ela não vem para ser mera misturadora, que só gera 40 empregos e não traz nada de produtivo para o Brasil, porque a gente teria que continuar importando. Ao terminar a fábrica, ela será terminada como uma fábrica de fertilizantes nitrogenados, a maior da América Latina. É isso, presidente? Muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.